Mateus capítulo 24 e versículo 32, quem já achou, diga amém. O título diz: a parábola da figueira, exortação à vigilância. A parábola da figueira. O que são as parábolas de Jesus? Parábolas são narrativas para explicar uma verdade complexa. São ensinamentos, sabe, de forma simples que Jesus achou e objetiva de ensinar o seu povo. Então a parábola, ela é um ensinamento daquilo que o Senhor transmite ao coração do seu povo. Glória a Deus. E versículo 32 diz assim, a palavra do Senhor: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o quê? O verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem os filhos, e nem um filho, senão o Pai. Assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Vamos dar uma pausa aqui e entender. Eu titulei essa mensagem hoje dizendo: a porta vai se fechar. A porta vai se fechar. Nós vivemos um tempo onde a porta do Senhor está aberta, a graça, a misericórdia do Senhor está para alcançar todos aqueles que vêm até o Senhor com o coração quebrantado. Mas um dia esta porta, ela vai se fechar. A porta ainda está aberta. O Senhor tem nos dado a oportunidade de encontrá-lo, de recebê-lo, de ser por Ele recebido. Mas um dia essa porta se fecha. Então ele diz assim, como foi no dia de Noé. Como foi no dia de Noé. O povo comiam, bebiam, e não percebiam, e não se perceberam quando a porta o quê? Fechou. Quando a porta o quê? Fechou. E veio o grande dilúvio. E alguém batia e dizia: olha, abra. Mas a porta já tinha o quê? Fechada, querido. Porque a oportunidade que nós temos é agora. Enquanto a porta está o quê? Aberta. Enquanto a porta está aberta, não podemos carregar uma filosofia ou uma crença distorcida em nosso coração que nós teremos outra oportunidade, que talvez vai ter um amanhã. Querido, a Bíblia me ensina a viver o hoje, o agora, o momento, porque o amanhã não se sabe. O amanhã não pertence a nós, mas o Senhor. Nós não sabemos. Então o tempo de nós nos achegar ao Senhor, de aprender do Senhor é este. Ele diz: aprendei a parábola. O que são a parábola? São narrativas que explicam uma verdade complexa, uma forma que Jesus achou de ensinar um povo com simplicidade. Com uma forma para eles entender isso. Então chegará o dia que esta porta se feche.
Hoje nós temos a igreja como a noiva de Cristo. A Bíblia diz que nós somos a noiva do Senhor. Só que esta noiva, ela às vezes não entendeu que é necessário um dia ela se casar com Cristo. Há muitas pessoas hoje dentro da igreja que ainda não se casaram, não se tornaram ainda a esposa de Cristo, mas ainda continua a noiva do Senhor. O que eu vou entender com isso? Entenda isso aqui: quando uma pessoa se casa com a outra, ela já não é mais dona das suas próprias vontades, mas ela já vive a ponto de servir o seu cônjuge, o seu companheiro, aquele ao qual ela se entregou para ele. Quem está entendendo? Então, quando nós se casamos, ou necessitamos e casamos com Cristo, a vontade em mim já não é a minha, mas é daquele ao qual eu fiz com ele a aliança. Fiz com ele a aliança. Então nós vemos hoje a igreja às vezes muito cheia de noivas, mas poucos são aqueles que já decidiram se casar. Ainda continuam noivos, mas ainda não decidiram ter com Deus o seu casamento, a sua aliança. Quem está entendendo, querido? Então diz assim como foi no dia de Noé: muitos comiam, bebiam, dançavam, davam-se em casamento, e não perceberam quando a porta o quê? Fechou. Não perceberam quando o quê? A porta fechou. E essa porta, ela vai se fechar, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de entrar por a porta. Diz: entrai pela porta. A porta que Ele coloca todos os dias diante de nós, chamado oportuna, de provar da sua graça. A porta que todo dia que Ele coloca diante de nós, para que possamos purificar e limpar o nosso coração. Querido, o que nos aproxima de Deus não são os nossos atos apenas, mas a pureza do nosso coração. É um coração limpo. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles limpos de coração, porque estes verão a Deus. Verão a Deus. É o nosso coração que vai ser o divisor, o que vai nos fazer alcançar a nossa salvação ou não, em Cristo Jesus. É o nosso coração. Não é algo que eu fiz, não é aquilo que eu deixei de fazer que vai talvez condenar a mim, mas é o meu coração. Porque se nós pegarmos bíblico, a mente, não vamos ver Davi e não vamos ver um Saul. Davi, o pecado que Davi cometeu foi horrível, comparado ao que Saul cometeu, que foi desobediência. Mas Davi vem e se arrepende, o coração dele muda. Saul não. O coração dele persiste em continuar o mesmo. Não houve nele um arrependimento, não houve nele um entendimento. Então é o nosso coração, onde a Bíblia nos afirma que ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Ele que vai ser determinante, um fator, para nos fazer entrar por essa porta enquanto está aberta, ou ficar quando ela está fechada. Jesus, concluindo essa mensagem ainda no capítulo 25 agora, dando continuidade, ele fala da parábola das virgens. Versículo 1 do capítulo 25 diz assim, ó: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Entende isso aqui, que muitas pessoas falam das 10 virgens e acabam condenando umas 5. Dizem assim, mas elas não tiveram atitude. Elas tiveram, elas saíram ao encontro. Elas ouviram, as 10 ouviram, as 10 saíram ao encontro. As 10 foram ao encontro do noivo. Mas as 10 não foram com o noivo. Apenas a metade foram com o noivo. Quem está compreendendo? Você está entendendo isso? Continuando. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Não levaram. Não, já está bom. Não, já melhorou na minha vida. Não, olha, Deus já está fazendo.
que o Senhor nos dá é para nós provar que o Senhor é bom, para nos achegar mais a Ele. O que Deus tem feito para nós é para mostrar o quanto Ele é bom. Ele está dizendo: filho, se o pouco que você tem doado para mim, você tem provado disso, imagina se você se doar mais, o quanto o Senhor não te dará, o quanto o Senhor não fará derramar sobre a sua vida. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e o quê? Adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas. Então se levantaram o quê? Todas. Se levantaram o quê? Se formos ver o que impede essas pessoas, o que impediam ou impediu ela de entrar e a porta se fechar. Porque elas ouviram, atenderam o chamado, foram, quando viu o grito, despertaram também, acordaram junto também e saíram também o quê? Ao encontro. Continuando. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas o quê? Lâmpada. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão o quê? Já estão o quê? A lâmpada não estava apagada. Estava o quê? Se apagando. O que é isso para a nossa vida aqui hoje? É sentir o amor se esfriando. É o desejo de estar na presença de Deus diminuindo. É começar a olhar para as situações e dizer: ah, isso me impede de ir até a igreja. É começar a olhar para as barreiras, para obstáculos e dizer assim: agora hoje não dá para mim. O fogo, o azeite está se apagando. Você está entendendo isso? O que é isso? Não está apagado. Ainda está aceso. Mas está o quê? Isso nos leva a uma reflexão na nossa vida. Dizer: Senhor, será que o azeite em mim está aumentando ou está diminuindo? Será que hoje em dia eu estou me tornando uma pessoa mais sedenta pelo Senhor, ou uma pessoa talvez mais fria? Será que eu sou uma pessoa que, apesar do tempo, do conhecimento da palavra que tem chegado ao meu coração, eu tenho me aprofundado mais no Senhor, ou eu tenho entrado numa zona de conforto? Será que eu estou me tornando uma pessoa prudente ou uma pessoa negligente? O que eu tenho me tornado? A palavra de Deus é um ensinamento para nós, para nos preparar nesses dias, para o grande dia do Senhor, porque como foi titulado, a porta vai se fechar. Hoje nós não teremos mais a oportunidade de entrar por ela, porque ela já o quê? Se fechou. E não adianta nós bater: pastor, e se eu bater o Senhor abre? Não, porque aqui continuando diz assim, versículo seguinte, vamos lá. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outra, e diante ao que vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e aqui estavam apercebidas, entraram com ele para as bordas, e se fechou-se o quê? Se fechou o quê? A porta. Aí em seguida chega quem? As outras. Continuando. Versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos o quê? A porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos o quê? Conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A porta não se abriu, porque ela já tinha o quê? Se fechado. Nesses dias o Senhor tem dado a oportunidade de entrarmos pela porta que está aberta. Mas diz assim como foi no dia de Noé. Ele vai pegando a parábola da figueira assim, ó, aprenda isso.
Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Saber isso. E assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando vê todas essas coisas acontecendo, as guerras surgindo, cidades inteiras praticamente desaparecendo, desastres naturais que não há compreendimento e nem como explicar. Saber isso, que o dia do Senhor está próximo, que a porta está prestes ao quê? Está prestes a se fechar. Então entrai por ela, enquanto ainda ela está o quê? Aberta. O nosso mal é achar que nós temos tempos ainda suficiente. Nós entramos num cronômetro de uma contagem regressiva, que cada momento, cada segundo para nós é decisivo para nós nos achegar ao Senhor. Glória a Deus. Só um momento decisivo para nós levarmos pessoas ao amor de Cristo, ao ensinar acerca do amor do Senhor, do caminho do Senhor. Porque essa porta vai se fechar, ela está se fechando. E vai chegar um dia que ela não vai mais se abrir. Eu desaprendi isso, essa parábola. O que é parábola? É um ensinamento simples que Jesus achou de explicar a verdade. Você observa os sinais naturais. Ele pega uma comparação e diz: olha, observa uma planta que quando você olha para ela, que ela começa a renovar as folhas, que ela está florida, ela está prestes a dar frutas. E se você tem esse entendimento, se você pode olhar o natural e entender que isso vai acontecer, porque por causa dos sinais que ela está apresentando, então também tem esse entendimento acerca da nossa passagem aqui nessa terra, da vida do Senhor. Os sinais estão aí. Menos de 3 anos nós passamos pelo algo que foi universal no mundo inteiro, que paralisou tudo. Os sinais. Entender isto. E o Senhor está nos levando esse entendimento para dizer: eu sei que tem uma porta. Ele vai falar aqui as portas. Sabeis que estáis, versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que estáis próximo o quê? As portas. E elas o quê? Se fecharão. As portas se fecharão. Onde eu e você não poderemos mais entrar. E bateremos. Por quê? Porque não estávamos apercebidos. Não é porque eu cometi pecado não, tá? As virgens não entraram, não é porque elas mataram alguém, não. É porque elas não estavam o quê? Apercebidas. Não é porque eu fiz mal, não. É porque eu não estava percebido. Achei que poderia demorar mais um pouco. E a porta se fechou. Não, posso esperar mais um pouco, pastor. Você já se batizou? Não, eu ainda não me batizei não, mas eu estou esperando. Você já perdoou? Não, eu não perdoei não, mas eu estou esperando. Deus trabalhando, Deus está falando comigo. Você já moldou o coração? Você, não, meu coração ainda não, mas eu estou esperando. E o Senhor está dizendo isso. A porta vai se fechar. A porta está se fechando. Muitos não poderão entrar por essa porta. Não só pelo fato de ela ser estreita. É porque agora ela já não está mais aberta. Ela já fechou. Quem está entendendo, pessoal? Ela já fechou. Então hoje o Senhor nos chama para entrar por uma porta que vai se fechar. Que vai se fechar. Quando ela fechar, querido, eu quero estar, como diz a palavra do Senhor, nas bordas com o Senhor.
Eu não quero estar de lá de fora batendo, Senhor, abre a porta. Não. Ela se fechou e o Senhor lacrou a porta para que ninguém pudesse abrir. Aí isso se repete aonde? Em Apocalipse. Em João, quando está preso, começa a ter uma visão e começa a escrever em Apocalipse dizendo: a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Se repete isso novamente. Isso dá início praticamente em Deuteronômio. Eis que eu coloco diante de você a porta. Entrai por ela. Isso se repete em Jesus falando: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se você entrar por mim, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Glória a Deus. Mas essa porta, ela vai se fechar. Glória a Deus. Então não há tempo. O tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo é nesse momento. Glória a Deus. O Senhor tem nos confrontado a tomarmos uma decisão. A decidirmos. Acabou o tempo de ser apenas a noiva. O prazo venceu. Ou você casa, ou você divorcia, ou você separa. Tem um tempo de noivo. Sabe por que é o noivo? Sabe por que noiva? Para conhecer. Conhecer, provar verdadeiramente o que eu quero. Se aquilo é para mim. Então Jesus nos dá o tempo de noiva. Aí Ele nos dá a conhecer Ele, nos dá a provar dEle. Só que Ele está dizendo assim: eu quero que a igreja case comigo. Que tenha comigo um compromisso. Que tenha comigo aliança. Glória a Deus. Só que o momento que a igreja casar com o Senhor, a igreja já não vive mais para suas vontades, mas já vive pela vontade do Senhor. Por que muita gente não quer casar? Porque não quer se submeter à vontade do seu companheiro. Por que muita gente não quer casar dentro da igreja com Cristo? Por que as pessoas hoje apenas dizem: não, noivo tá bom, eu sou noivo de Cristo, eu sou noiva de Cristo, eu sou noiva. Só que Jesus fala as bordas. Está falando de casamento. Aquelas 5 casaram e entraram. Glória a Deus. Houve as bordas. Elas não entraram noiva não, elas já entraram esposas. Aleluia. Glória a Deus. Então o tempo do noivado é para decidirmos, conhecermos e provar que o Senhor é bom. Só que o tempo do noivado acabou. O Senhor nos chama para o casamento. Glória a Deus. Porque uma porta está prestes a se fechar. Aleluia. Quem entende até aqui, pessoal? Queria tanto compartilhar isso com você, no seu coração. Porque é uma palavra que vem para nos trazer um ensinamento de entendimento daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque muitas pessoas, sabe, querido, têm vivido muito acerca de uma promessa, sabe? Mas não têm entendido acerca do compromisso. Não que o Senhor não queira nos abençoar. Deus tem algo para nos abençoar e vai nos abençoar. Porém, não é somente aquela profecia de vitória. Também a profecia dizer: se achegai-vos a mim, e eu, Senhor, me achegarei a vós outros. Buscai-me-eis e me achareis enquanto me pode achar. Glória a Deus. Amém. Muitas pessoas estão à procura, talvez não de uma igreja de ensinamento, mas de uma igreja que possa trazer um empolgamento, uma inspiração, despertar em si. Isso é bom, é agradável. Mas o que adianta chegar o último dia, bater na porta e a porta estiver fechada? E o que vai fazer eu entrar pela porta? Meu coração. Deus não nos chama por obra, querido. Deus não escolheu você porque você fazia algo para o Senhor.
Deus escolhe você pela atitude do seu coração. Pelo um coração que Ele viu aí. Que embora seja um coração talvez machucado, mas que tenha uma facilidade de se apaixonar por Ele. De servir a Ele. Glória a Deus. Quando Pedro fala para Ananias e Safira, ele diz assim: por que deixaste Satanás encher o vosso coração? Por que você deixou Satanás encher o vosso coração? É o nosso coração. Não adianta eu falar assim: eu vou ser aceito a Cristo pelas obras. Não, não é por obras. É pela fé, é pela graça. Mas não é apenas por obras, não. As obras é só demonstrando o amor de Deus que está dentro de mim. A obra que eu faço da igreja é só demonstrar o amor de Deus que está dentro de mim. Mas tem pessoas que aprendeu a servir a Cristo somente pelo trabalho e não aprendeu a servir a Cristo com a sua alma e com o seu coração. Amém? Glória a Deus. Deus quer te usar no trabalho, mas Deus quer te usar muito mais como instrumento e boca do Senhor para propagar a palavra que Ele vai colocar em seus lábios, em nome de Jesus.